Pensem em um homem que do dia para a noite tinha milhões de dólares nas mãos. E mais, multidões de pessoas fazendo fila, implorando para entregar o próprio dinheiro para ele. Tudo isso, acreditem, foi construído em cima de uma farsa tão inacreditável que acabou dando nome a um dos golpes mais famosos da história. O nome desse homem era Charles Ponzi. Olha só que frase chocante. E o mais incrível é que ela veio do próprio publicitário do Ponzi. Então fica a pergunta, como é que um homem descrito como um idiota financeiro conseguiu enganar tanta gente? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Para entender o golpe, primeiro a gente precisa entender o homem por trás dele. E a história do Ponzi, bom, ela começa bem antes da fama, com um sentimento muito forte de ressentimento. Ponzi cresceu ouvindo histórias da antiga riqueza da sua família, uma riqueza que já não existia. Essa perda de status acabou consumindo ele por dentro, sabe? E criou um desejo desesperado por uma vida de luxo, uma vida que ele sentia que merecia. Ele chegou ao ponto de torrar toda a herança que recebeu só para fingir que era rico na faculdade. E quando ele imigrou para os Estados Unidos, Ponzi colocou uma pressão gigantesca nos próprios ombros. Não era só sobre fazer sucesso, era sobre se redimir. Ele precisava, de alguma forma, apagar a vergonha de ter, na visão dele, falhado com a própria família. Só que a América não foi exatamente a terra das oportunidades que ele imaginava. Os primeiros anos por lá foram uma lição bem dura. Não sobre trabalho honesto, mas sim sobre a arte de enganar. Ponzi pulou de um emprego para o outro, mas um padrão começou a surgir bem rápido. Ele era demitido com frequência por passar a perna nos outros. E quando isso não dava certo, ele não pensava duas vezes antes de roubar ou até pedir esmola. Para ele, a honestidade era só um obstáculo no caminho da riqueza. O ponto de virada na carreira dele aconteceu num banco em Montreal. Foi lá que ele viu pela primeira vez, e de perto, a mecânica de uma fraude que se tornaria sua marca registrada. Usar o dinheiro de quem tá chegando para pagar quem já estava no esquema, criando aquela ilusão de que o negócio era um sucesso. Ponzi estava prestando muita atenção. Pois é, antes de virar um nome famoso, o Ponzi já era um criminoso com alguma experiência. Primeiro, falsificação de cheque, depois, contrabando de pessoas. Essas idas para a prisão não serviram para nada. Pelo contrário, só deram a ele mais tempo para planejar o próximo grande golpe. E então, um belo dia, uma carta vinda da Espanha chegou. Dentro dela, tinha uma coisinha que parecia inofensiva, mas que, na mente do Ponzi, se transformou na ideia perfeita, na fachada ideal para o seu golpe. A ideia era baseada num conceito financeiro real, chamado arbitragem. Ponzi descobriu uma coisa chamada Cupom de Resposta Internacional, ou IRC. Na teoria, o plano era simples: comprar esses cupons bem barato na Europa, que estava quebrada depois da guerra, e trocar por um valor maior nos Estados Unidos. Parecia legal e até genial. Mas aqui vem a realidade. Quando Ponzi sentou e fez as contas, de verdade, ele percebeu que essa ideia de arbitragem com IRCs era impraticável. Os custos de frete iam comer todo o lucro, que já era minúsculo. E o pior, simplesmente não existiam cupons suficientes no mundo para fazer esse negócio funcionar em grande escala. E aqui está o pulo do gato. Ponzi não desistiu da ideia. Ele só desistiu de fazer o negócio do jeito legítimo. Ele sacou que a história sobre os cupons era muito mais valiosa do que os cupons em si. Ele ia usar essa narrativa super convincente para encobrir aquela velha fraude que ele aprendeu lá no banco em Montreal. A mecânica era brutalmente simples. Primeiro, ele prometia retornos absurdos, tipo 50% de lucro em 45 dias. Coisa de louco. Daí, ele usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os primeiros. Essas pessoas, claro, ficavam eufóricas, reinvestiam e saíam espalhando a boa notícia. O sistema só precisava de uma coisa para continuar de pé: um fluxo infinito de gente nova botando dinheiro. E funcionou. Por um tempo, funcionou espetacularmente bem. A cidade de Boston foi tomada por uma febre, a febre Ponzi. Ele virou uma celebridade financeira. Mas bolhas, por definição, uma hora ou outra, sempre estouram. Para se ter uma ideia, no auge da operação, Ponzi estava arrecadando $250 mil por dia. É uma quantia absurda até para hoje, imaginem na época. As pessoas faziam filas que viravam o quarteirão desesperadas para entregar as economias de uma vida para ele. Ponzi, finalmente, estava vivendo o sonho que sempre quis. Só que a mesma mídia que ajudou a construir a fama dele seria também a sua ruína.
O jornal Boston Post, que antes chamava ele de gênio financeiro, começou a fazer umas perguntas mais difíceis. A credibilidade que eles deram a ele estava prestes a ser arrancada de uma forma bem dramática. Um analista contratado pelo jornal, um cara chamado Clarence Barron, resolveu fazer as contas. E ele calculou que para os lucros que Ponzi prometia serem reais, ele precisaria ter negociado um número impressionante, 160 milhões de cupons. Só que a realidade era chocante. Na verdade, só existiam 27 mil desses cupons em circulação no mundo inteiro. A matemática não mente, né? O negócio era uma farsa, era impossível. A peça final do dominó foi justamente o publicitário do Ponzi, o William McMasters. Quando ele percebeu que o cliente era uma fraude, ele levou tudo o que sabia para o jornal. A reportagem que veio depois fez o castelo de cartas desmoronar. E o resultado foi a ruína financeira para dezenas de milhares de pessoas. Para os investidores, ali era o fim da linha. Mas para o Ponzi, a história ainda aguardava mais algumas reviravoltas, trágicas e, para ser sincero, bem patéticas. Dava para pensar que ele teria aprendido a lição, certo? Mas não. Assim que ele saiu da prisão, foi direto para a Flórida e tentou aplicar um novo esquema, vendendo terrenos de pântano como se fossem imóveis de luxo. Ele era simplesmente um golpista incorrigível. Dessa vez não teve escapatória. Ele foi capturado, cumpriu mais 7 anos de prisão e em seguida foi deportado. Aquele homem que sonhava em voltar para a Itália como um rei, voltou quebrado e sozinho. Ele terminou seus dias na mais completa pobreza, morrendo num hospital de caridade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, né? A história do Ponzi é sobre um homem, mas é também sobre a ganância e a